Nós vamos dar continuidade à nossa programação agora com o painel que traz como tema a irrigação como seguro da diversificação. Cada painelista terá em torno de 15 minutos para a sua apresentação e, ao final, nós teremos um espaço para questionamentos que podem ser enviados pelo chat, para quem estiver online, ou por escrito para a recepcionista da sala. Como moderador dos trabalhos deste painel, nós convidamos o senhor Henrique Osório Dornelles. Por favor, Henrique. Henrique Dornelles é engenheiro mecânico, pós-graduado em administração e especialização em gestão em agronegócio, produtor rural, membro do Conselho do IRGA, diretor do Sindicato Rural de Alegrete e ex-presidente da Federarroz por 2 gestões. E como painelistas teremos as participações presenciais de Álvaro Uber Ribeiro e Joel Michelotti, a quem convidamos a compor o nosso palco. E também teremos a participação online de Paulo Pires. Álvaro Uber Ribeiro é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Pelotas, produtor de arroz e soja no município de Camaquã, integrante do CIT 9, Clube de Integração e Troca de Experiências, Coronel Dario Silva Azambuja, ex-presidente da Associação dos Usuários do Perímetro do Arroio Duro. Joel Michelotti é engenheiro agrônomo, especialista em arroz irrigado, foi consultor técnico da Agroplan, em Uruguaiana, destaque técnico da Festa do Arroz 2014. Há 5 anos é gerente técnico do grupo Seolim Uruguaiana. Paulo César Vieira Pires é engenheiro agrônomo com pós-graduação em agronegócio, presidente da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro do Conselho de Assessoria Externa da Embrapa Trigo, diretor da Abramilho, coordenador do Conselho de Administração da Alcergues, produtor rural no município de São Luís Gonzaga. De imediato, então, nós passamos a palavra ao nosso moderador, Henrique Dornelles, para a condução dos trabalhos deste painel. Boa tarde a todos. Bom, vamos tentar deixar esse momento aqui um tanto descontraído e trazer aos produtores, aos interessados aqui, o que realmente interessa. À medida que, se eu não estou errado, nós temos 2 exemplos um tanto distintos de características de sistema de produção, dada pelas condições das regiões onde cada um dos técnicos está, né? Fronteira Oeste, e ali é planície costeira interna, né, denominada pelo IRC, onde eu entendo assim, a Fronteira Oeste é uma região onde não existe água em abundância, a não ser o pessoal que está às margens do rio Uruguai, mas, de qualquer sorte, não é uma região que tenha água em abundância. E eu vejo como o Camaquã um pouquinho diferente, à medida que nós temos lá pelo menos uma importante conglomerado, que é a barragem do Durlo, né? que é a famosa UD, na qual, de qualquer sorte, existe uma certa disponibilidade e até por ser planície, a gente consegue deslocar a água muito mais facilmente que lá na nossa região, a Fronteira Oeste, que é mais acidentada. Então, eu não sei qual é o primeiro dos 2 que vai tomar a liberdade de fazer a primeira apresentação. Ah, pois não. Então, vamos ao Marco. Introdução, e já vai. É comigo, Henrique? Pois não, Paulo. Tudo bem? Satisfação estar falando com vocês. Um grande abraço ao nosso moderador, o Henrique Dornelles. É uma satisfação estar trabalhando contigo, Henrique. Muitas vezes tivemos aí, né, pela luta do agro, muitos encontros. Eu agora, infelizmente, estou por online, né? Um abraço aos nossos colegas painelistas aí, o Álvaro e o Joel,
Tá? E um agradecimento muito especial para a Federarroz, na pessoa do Alexandre Velho, em ter nos convidado, né, para nós fazer aqui um depoimento. Tá? Eu queria deixar bem claro, eu sou agrônomo, mas eu não tenho a pretensão de ser um técnico em irrigação. Simplesmente nós lideramos um projeto na Copa Trigo, em São Luís Gonzaga, à época que nós éramos presidentes da Copa Trigo, tá? No ano de 2012, e um projeto que, na minha opinião, ele foi muito transformador. Então, a gente colocou isso em alguns lugares, o Alexandre acompanhou isso num depoimento que nós demos na Fiergs, tá? E, então, a gente foi convidado, e eu também, como um produtor irrigante, esse é um assunto apaixonante e um assunto que cada vez que nós temos aí, né, problemas de clima, principalmente na produção de coxilha, isso é muito importante. Se eu cometer alguma gafe aqui, vocês me perdoem, porque eu sou um produtor de coxilha, tá? E a gente, então, o Alexandre achou interessante e eu disse, não, sem problema, eu só queria deixar claro aí, principalmente para os meus colegas painelistas, que esse é um depoimento da importância e do momento da irrigação e até das ansiedades que nós temos aí para frente. Por favor, se for possível, passar a primeira lâmina. Então, eu queria, primeiramente, dizer assim, a questão do milho, principalmente. O milho, quando se fala em irrigação de coxilha, o milho, ele vamos dizer assim, o sinônimo de irrigação, né? A irrigação por aspersão, eu estou falando, tá? Com pivôs centrais. Então, nós temos que fazer um pouco de justiça. O milho, em 1980, no Rio Grande do Sul, aí, ele tinha, né, uma área de 1.800.000, hoje ele tem menos de 800 mil, né, 750 mil de área, tá? E nós tínhamos aí uma produção de 3.800.000 e hoje nós teríamos uma produção normal aí de 6 milhões de tonelada de milho, né, de produção do estado num ano normal. Então, quer dizer o seguinte, o produtor cumpriu, né, com o seu papel, o produtor, as empresas, né, eles cumpriram com o seu papel de elevar a produtividade. Então, veja bem, a área do Rio Grande do Sul de milho é menos do que a metade do que era em 80, né, e a produção é praticamente o dobro, né? Então, esse aí é um mérito que nós temos que dar aos nossos produtores. Vamos lá, por favor, a próxima lâmina. Bom, então, esse aqui é o nosso grande desafio. E agora ainda, né, nós temos aí um momento impulsionado pela questão da proteína animal, esse mercado favorável, nessa questão favorável de produção no mundo todo. Então, nós temos aí o consumo que algumas fontes nos dizem 6 milhões e 300, esse pessoal das GAV e dos suínos, que nós temos perguntado mais isso, trabalhado isso ali em Porto Alegre, né? Mas nós temos um consumo aí projetado em torno de 6 milhões e meio de toneladas, né? E nós temos as nossas frustrações. Então, o ano passado, nós já tivemos uma frustração muito forte, né? E esse ano nós temos outra, se encaminhando aí numa perspectiva de 3 milhões e meio de toneladas. Então, eu estou contextualizando o quê? Se nós somar com Santa Catarina, essa questão do milho vai ficar mais evidente ainda, né? Mais necessidade nós vamos ter de importar milho, né? O que é uma coisa que não é bom para o Estado, e talvez isso aqui que eu estou apresentando, numa cultura, possa ter uma saída aí através da irrigação. Por favor, a próxima lâmina. Por favor. Beleza, obrigado. Então, a produção, eu vou voltar à produção, tá? O que nós devemos cada vez evitar mais, né? E essa questão, vocês podem olhar que até no milho nós temos um pouco mais de estabilidade de produção, tá? No milho aí nós tivemos, eu diria, 7 anos maravilhosos para a agricultura no Rio Grande do Sul, né? Eu estou falando basicamente aqui do binômio milho e soja, né? Porque nós tivemos, desde 2012, nós não temos uma estiagem significativa em termos de todo o Rio Grande do Sul, né? Ela ocorreu só o ano passado. Então, nós tivemos aí, vocês podem olhar, desde 5 milhões e 900 lá, em 2012, nós fomos para um patamar de 12, 13, aí não parou de crescer, né? Chegamos aí praticamente a 19, conforme a fonte que você coloca, né? E depois nós tivemos essa queda muito forte aí. Por que o milho não oscila tanto? O milho não oscila tanto porque as estiagens do Rio Grande do Sul, geralmente, elas são mais tardias. Esse ano passado, 2020, é uma exceção. Nós temos mais frustração no milho, se nós pegarmos o gráfico, né, do que na soja, né? Então, essa é uma questão importante. Não, desculpe, nós temos mais frustração no soja do que no milho. O milho não tem essa frustração significativa por causa da questão da estabilidade, da época da seca, tá? E eu vou repetir, em 2020, agora, né, nós tem uma figura na minha frente que eu estou tendo dificuldade de ler,
tá? Mas nós temos, então, uma frustração muito grande na região das Missões esse ano, e nós acreditamos que 2021 nós vamos ter uma frustração muito forte no milho, tá bom? E em 2020 nós tivemos 47% de quebra no soja e tivemos 32%, segundo a RTC, de quebra no milho, tá? E esse ano vai ser, pelo que tudo indica, se chover bem daqui para frente, nós vamos ter uma frustração severa no milho e vamos ter uma boa safra, pelo menos é o que se desenha até agora na questão do soja. Próxima lâmina, por favor. Bom, então aqui, esse gráfico aqui que eu queria contextualizar com vocês, tá? E aí eu vou depois discorrer sobre o que a gente fez. Então, a área irrigada do Rio Grande do Sul hoje está aí em torno de 75 mil hectares, tá? Vamos arredondar aí num patamar de 700 mil, não chega a 700 mil hectares de milho, tá? Em 2020. Então, nós temos aí menos de 12%, né, da área irrigada de milho do Rio Grande do Sul. Por favor, a próxima lâmina. A próxima lâmina, se for possível. Próxima lâmina, se for possível. Beleza. Então, em 2012, tá? Volta só um pouquinho, por favor. Volta uma lâmina, por favor. Desculpe os contratempos que eu estou causando para vocês. Acho que mais uma, né? Isso. Tá, essa aí é a lâmina que nós estávamos. Agora a próxima, por favor. Então, aqui, ó. Essa é a essência do que eu vim aqui falar com vocês, tá? Nós entendemos que o Rio Grande do Sul hoje precisa nós estamos bem avançado nessa tratativa com a Fiergues e com as federações dos produtores, né? Nós precisamos de um projeto, tá, de incentivo à irrigação, tá? E esse projeto não pode ser do setor público, tá? Esse é um pensamento nosso, pelo menos. O setor público ele tem que cumprir seu papel em algumas questões que nós vamos colocar aqui, o setor de meio ambiente, enfim, todo. Mas a indução desse projeto, o protagonismo desse projeto tem que ser da iniciativa privada, pelo menos nós entendemos assim. E o exemplo que nós damos é essa questão que nós fizemos em São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga teve uma das piores situações na história em 2012. Tá? A Copa Trigo ela era uma importadora de milho. Tá? Nós tínhamos uma unidade que praticamente não existia recebimento de milho, que se chamava Santo Antônio das Missões, que é do município de Santo Antônio das Missões. O que aconteceu? 2, 3 produtores aqui mais do centro do estado foram para lá, compraram áreas lá, tá? E a unidade da Copa Trigo, que na época tinha 16 unidades, tá? Ela atuava em 15 municípios, ela teve em Santo Antônio, passou a ser a unidade que mais produzia milho, que mais originava milho, tá? E isso trouxe uma mensagem para nós. Eu acho que nós temos condição aqui de produzir milho sim, não podemos ser uma área marginal para milho, só nós temos que irrigar, tá? Então, nós fizemos uma reunião, tá? Foi uma reunião em julho, tá? Numa noite muito fria, tá? E nós convidamos quem? Nós convidamos o pessoal do BRDE, poderia ser qualquer outro banco, tá? Convidamos para a questão de financiamentos, desmistificar o financiamento, tá? Convidamos um produtor, que hoje é titular das Sementes Cambaí, que é o Valdinei Donato, que já usava a irrigação na época, tá? Era um protagonista da irrigação. Convidamos uma cooperativa de eletrificação para falar sobre essa questão da energia, tá? A indústria de equipamentos, então nós convidamos, na época, por relacionamento pessoal, podia ser a Vale, podia ser outra empresa, indústria qualquer, tá? Nós convidamos a Lindsay e convidamos um pessoal de Ibirubá para falar sobre o meio ambiente. O que é? Nós criamos um ambiente onde se desmistificou a questão da irrigação. Nós mostramos de uma forma muito clara para 26 produtores convidados, tá? Que nós podíamos fazer irrigação no município ali na região de São Luís Gonzaga e nós teríamos, primeiro, fugir um pouco dessa seca que houve em 2012, né? E depois nós verticalizar, como eu vou mostrar mais para frente, a nossa propriedade. E não era uma coisa do outro mundo, era uma coisa totalmente tangível para os nossos produtores. E a indução desse processo foi a indução de uma empresa privada, que era a cooperativa, a Copa Trigo de São Luís Gonzaga, né? Então, isso que a gente mostra de uma forma bem clara, assim, ó, a indução de um programa de desenvolvimento na irrigação do Rio Grande do Sul, ela tem que ser liderada pelo setor privado. Passamos adiante, por favor. A próxima lâmina. Beleza. Então, aqui, ó, o que acontece hoje em São Luís Gonzaga? Ó? Isso é uma coisa impressionante, tá? É um dado fruto daquela reunião, onde 26 produtores se reuniram, tá? Nós temos apenas um produtor
que não fez, que não implantou um sistema de irrigação, porque ele disse simplesmente o seguinte, ele disse que tinha 70 anos, ele não ia mais correr atrás, os seus filhos não estavam na sequência da propriedade, não. Mas não que ele não achasse uma ideia interessante e um programa interessante. Então, isso vocês veem aceitação de 26 produtores, apenas um não aderir, né, à ideia, foi uma coisa que, no nosso entender, foi um resultado fantástico. E o que aconteceu, então, aqui? Ó, veja os dados de 2020. Nós temos uma área de 8 mil hectares, do total de 10.800 hectares em São Luís Gonzaga de milho, 8 mil hectares são áreas irrigadas. Tá? Então, 75, por favor, a próxima lâmina. Então, aí, ó, essa é a região das Missões, ela passou, e aí eu vou me especificar mais em São Luís Gonzaga, mas dá para falar da região das Missões como um todo, ela passou a ser de uma grande importadora de milho, tá? Nós não tínhamos milho para produção nem das nossas fábricas de ração, tá? Ela passou uma exportadora de milho. Tá? Essa é a mudança de paradigma que foi realizada com a informação. E agora eu vou tentar fazer um comparativo. Veja bem, no Rio Grande do Sul nós temos 1%, se nós excluir o arroz, tá? Nós temos 1% da área total de soja e milho do Rio Grande do Sul com irrigação, tá? Esse com irrigação por aspersão. Tá? São Luís nós temos 24,5%. Tá? Então, se você pegar a área de produção de milho e de soja de São Luís, nós temos 24,5% irrigada. E tá? No Rio Grande do Sul nós temos 12%, que eu falei para vocês ali, né, dos 75 mil hectares, apenas 12% é irrigado. Em São Luís Gonzaga, 75,5% da área de milho é irrigada. E só um dado interessante, a Copa Trigo é a segunda cooperativa, tá, na originação de milho de todas as cooperativas agropecuárias do estado. E vocês veem o seguinte, ó, é muito importante isso, a Copa Trigo era inexpressiva, tá, a região toda ali das Missões, tá, o Soroca, Santo Antônio, aquela região toda, era inexpressiva na produção de milho. A próxima lâmina, por favor. Eu não sei se eu estou no meu tempo aí, eu acho que estou, né? Tem 4 minutos. Então? Como? 4 minutos. 4 minutos. Vamos então apurar aqui, que eu acho que é aqui que importa, tá, Henrique? Aqui, ó, energia trifásica, tá? Então, o que nós precisamos para esse projeto de irrigação em termos de infraestrutura? Por que eu botei pouco interesse? As empresas têm pouco interesse na questão da comercialização de energia para irrigação, tá? Por causa daquele programa de incentivo que nós temos. Então, isso é uma barreira que nós temos que vencer, tá? É esse interesse, às vezes, das cooperativas de eletrificação, das próprias distribuidoras, tá? Então, financiamento específico, isso aí são questões que nós temos que, eu, no meu entender, por exemplo, eu acho que o financiamento para a produção, o financiamento mais eficiente que nós podemos ter para o aumento de produção e para a garantia de renda do produtor, para diminuir ou mitigar o risco, é um incentivo de financiamento, né, para a questão do investimento em irrigação. Órgãos ambientais, aqui que eu vou me deter um pouco mais, tá? Eu vou baixar ali, ó, incentivo 7%, nós temos 7% nos equipamentos que vêm de fora, tá? Isso aí podia, se o governo do estado realmente quisesse, e aí entra a participação do setor público, ele podia reduzir CMS, tá? A conectividade passa a ser um fator importante, porque hoje, basicamente, todos os sistemas de irrigação, a maioria deles, pelo menos, né, eles têm uma operacionalidade muito grande através da conectividade, então isso passa a ser um fator importante. Mas vamos nos deter aqui, eu acho que talvez por isso que eu estou aqui, tá, é a questão dos órgãos ambientais. Os órgãos ambientais, eles têm que ser proativos, tá? E proativos não quer dizer que nós não somos parceiros na preservação, muito pelo contrário. Eu tenho certeza absoluta que todos os produtores e todos os irrigantes, eles contextualizam, tá, a preservação do meio ambiente como um fator importantíssimo para eles, tá? Mas nós temos que ter duas questões fundamentais. Nós somos aliados na preservação e nós temos um grande problema hoje também do aumento da participação e da melhor eficiência também da irrigação, que a irrigação apanhou bastante esse ano por causa da reservação de água, tá? E essa questão da reservação de água. Então nós temos que ter essa compreensão, nós temos que evoluir nessa questão legal, tá? Na questão legal, na questão jurídica, porque eu tenho certeza absoluta que os projetos e os exemplos na questão ambiental, eles são altamente positivos. Então, a grande saída e o grande desafio para a questão da irrigação aumentar no Rio Grande do Sul é a reservação de água, o aspecto legal da licença para reservação de água nos nossos depósitos, nos nossos barragens. Por favor, a próxima. Bem rápido aqui, que eu tenho pouco tempo, então. E aí eu fiz uma conta bem simples, tá, pessoal? Conta de padeiro. Ninguém está
ninguém está querendo ensinar ninguém aqui, eu simplesmente estou mostrando uma lavoura na esquerda ali, uma lavoura de milho irrigada, né? E na direita um milho safrinha, tá, plantado aí debaixo do pivô, para produção principalmente de semente. Tá? Se está produzindo hoje uma grande semente, uma semente de muita qualidade, soja. Por quê? Porque a semente pega menos sol, tá? A temperatura na hora da colheita ela é menor, a questão da armazenagem, o menos tempo de armazenagem. E eu fiz um cálculo de padeiro aqui, grosseiro. Tá? Então, qualidade da semente na safrinha ali é um fator importantíssimo. Tá? Na produção de milho, de agosto para frente, praticamente plantio, colhe em janeiro ou até em dezembro, mas vamos colocar janeiro normal, planta o safrinha, colhe aí no mês de maio, final de maio, colhe essa soja safrinha. Nós temos, claro que hoje eu sei, né, todos nós sabemos que com os preços que estão aí de milho e soja fica muito fácil fazer cálculo, mas eu vou fazer um cálculo só da verticalização, tá? Verticalização econômica. Então, o milho com 200 sacos, que é facilmente atingido numa área irrigada, né? Nós estamos procurando muito mais que isso, e esse é um desafio também, é nós aumentar a produtividade em áreas irrigadas, tá? A R$80 daria R$16 mil de renda bruta por hectare. Safrinha de soja, mais 50 sacos, atinge com normalidade isso, não é uma coisa do outro mundo, se conseguir plantar, principalmente na primeira quinzena ali, até final de janeiro, se consegue isso, mais R$7.500, né? Dá R$23.500. Então, isso é uma verticalização, né, sem precedente. Eu acho que nós temos uma oportunidade fantástica, né, de verticalizarmos economicamente a nossa propriedade. Próxima lâmina, por favor. Então, aqui, ó, o que a gente está colocando aqui? Eu tenho duas fotos de propósito aqui, tá? Nós temos a boa vontade e a intenção do produtor. O produtor hoje ele quer irrigar, ele quer fazer esse sistema de verticalização. Além da questão econômica, tem a questão da segurança, tá? Isso é importante, tá? É fundamental. Nós temos a viabilidade econômica, isso eu já falei antes, tá? E nós temos uma compatibilidade ambiental, tá? E esse lado esquerdo aqui é o nosso inimigo hoje. Ou seja, nós temos um sistema de irrigação, tá? Mas nós temos as nossas barragens secas. Isso aconteceu esse ano. Tá? Esse ano foi um ano muito ruim em termos de umidade relativa do ar, principalmente, enfim, milhos com alta densidade, e nós tivemos problemas sérios de conseguir produzir normal, com pouco, vamos dizer, se tivesse limitação de água, nós teríamos quebra tranquilamente. E à direita eu estou mostrando só uma foto, só para exemplificar, só para mostrar que a natureza ela praticamente engole essa questão da armazenação de água. Vocês veem que ela tem a preservação, ela quase que toma conta da casa e não tem problema nenhum da casa de máquina ali, tá? Isso mostra claramente que a reservação de água e a natureza, elas são compatíveis, não existe agressão ao meio ambiente. Aliás, eu diria o contrário. Eu acho que aonde existe reservação de água, nós temos mais vida, tanto na flora como na fauna. Por favor, a próxima. Paulo, eu pediria um pouquinho mais de celeridade. Eu acho que estamos acabando aí, Henrique, tá? Eu acho que estou acabando. Então, é só a questão aí, ó, pessoal, imagem que a gente não quer ver mais é isso, tá? O Rio Grande do Sul precisa plantar milho, e o milho, vocês sabem todos, né, que o milho é a cultura praticamente mais suscetível das culturas de coxilha aí, que mais sofrem, né, com a falta de umidade, tá? Nós temos chuvas, então é questão de armazenar e distribuir essa água. Por favor, a próxima, são só fotos agora, tá? Por favor, a próxima lâmina. Ó, então aí é outra, olha o contraste dessas duas fotos anteriores e olha uma foto como essa, praticamente na mesma época, com irrigação, tá? Por favor, a próxima. Isso aí são só visuais. E aí, de novo, eu forço nessa interação, tá? Por favor, eu acho que a próxima. Acho que voltou aí, né? Aí. Então, e essa aqui, ó, pessoal, que isso... A próxima, faz favor, porque daí eu estou terminando já, Henrique. Por favor, aquela da sustentabilidade para frente. Aí. Então, é essa questão aqui que a gente tem batido muito no cooperativismo, tá? E nós podemos usar, no cooperativismo, nós temos essa questão da verticalização e agregação de valor, sempre respeitando a sustentabilidade, tá? Eu coloquei essa lâmina de propósito porque ela também se encaixa como nós, na situação de nós, produtores, e aí para a abertura, essa grande festa aí da abertura da colheita do arroz, tá? Ou seja, o produtor hoje, através da irrigação, sem dúvida nenhuma, ele mitiga seus riscos e verticaliza a sua produção.
E sempre, a gente sempre está fazendo isso, né? De mostrar para as pessoas que o que nós fizermos, nós temos que fazer bem feito, é através disso que nós vamos ter resultados. Por favor, a próxima, eu acho que nós estamos encerrando. Aí, muito obrigado, tá, pela participação, Henrique. Eu fico à disposição aqui para qualquer pergunta, frisando, né, que o nosso enfoque é de um depoimento num lugar onde foi feita a irrigação e os resultados estão fantásticos. Bem rapidinho, então, eu havia cometido uma gafe à medida que não havia mencionado o Paulo, caracterizado a região onde o Paulo está localizado. Além de produtor, o Paulo é militante na parte classista e também nas questões que envolvem o cooperativismo, e ele ressaltou, acho que muito bem aqui. Só contextualizando o que eu havia feito inicialmente, né? O Paulo, então, vem da região do Planalto, a região mais a oeste, onde o reservamento de água faz 100% do sentido para irrigação. Entretanto, naquela região, e me corrija se for necessário, Paulo, não existia essa característica do reservamento de água como existe nas nossas regiões, e vocês dois também devem acreditar, ou devem também participar da mesma opinião. Ou seja, isso é uma dificuldade talvez a mais. Inclusive, sobre o aspecto que tu estavas comentando dos órgãos ambientais, não é possível, em 2021, senhores, o cara esperar 2 anos por uma outorga, para depois solicitar um licenciamento ambiental. E isso eu acho que é um agravante para vocês aí, Paulo, ou ainda é, porque a gente vê as disparidades entre regiões. Porque alguns possuem a felicidade, algumas regiões possuem a felicidade de estarem lá profissionais da FEPAM que se caracterizam ou se identificam com o setor produtivo, e aí eles tornam as coisas mais fáceis. E quando pega uma infelicidade, talvez, lá para o norte ou oeste, no Planalto, onde pega um tranca-rua, que por 3 anos consegue suspender um investimento familiar, um investimento de um grupo em irrigação justamente do milho, que a gauchada precisa estar importando de outros estados. Eu acho que, eu não vou dizer aqui ou ressaltar as condições econômicas que tu nos trouxeste muito claro, mas eu, como irrigante também, eu acho que é inquestionável as vantagens desse sistema, principalmente em relação ao nosso clima, que é um tanto imprevisível. É isso, Paulo? É isso. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos e fico à disposição no debate. Falou, amigo. Então, imediatamente vamos passar ao Álvaro. Vamos lá, Álvaro. Ou o Joel? É o Álvaro mesmo? Pode. Isso. Álvaro, por favor. Boa tarde, senhoras e senhores, colegas de produção primária. Henrique, Joel, nossos colegas aqui. E eu tenho que dizer que eu fiquei muito honrado pelo convite que o presidente Alexandre me fez para participar aqui com esse depoimento. E eu preciso dizer que sim, a Federarroz me sinto muito bem representado, porque uma federação que se preocupa com os problemas do passado, que ainda carentes de solução, mas que, sobretudo, aponta para o futuro, para soluções. E eu acredito no futuro do arroz inserido num sistema de produção, tal como a gente vai falar hoje aqui. Eu já não vislumbro mais assim como uma atividade econômica isolada. Então, eu vou passar adiante. Bom, embora falar alguma coisa que não é necessariamente novo, mas eu tenho certeza que é atual, que é os benefícios que essa soja, que essa rotação com soja, que é o
o grão que se encaixou na nossa várzea, lá como atividade produtiva. No nosso perímetro do Arroio Duro, nós temos em Camaquã a nossa Associação dos Usuários do Duro, a UD, que gerencia o perímetro do Arroio Duro. Lá nós plantamos 17 mil hectares de arroz por ano. E neste perímetro a soja alcançou 18 mil hectares. Claro, antes que alguém me pergunte, predomina o sequeiro. Mas, desafiado exatamente pelo que o Henrique comentou, a oferta de água que nós temos e a necessidade de estabilizar essa produção de soja nessa área grande, nos está impulsionando a buscar o caminho da irrigação. Então, como eu apontei as vantagens, as boas práticas agronômicas, a questão de ciclagem de nutrientes, controle de invasores, como Camaquã tem uma agricultura intensiva, a maioria dos casos são cortes curtos, a questão de invasoras foi um diferencial muito grande, assim, da questão de a gente poder entrar com a soja, com a rotação de culturas. A questão de adubação de sistemas, porque uma coisa puxa a outra, né? A gente quer fazer um arroz produtivo, mas uma soja também. E com a extração que esses dois cultivos vão tendo, é imperioso, assim, se dá uma atenção maior para essa questão da adubação. E a integração com a pecuária também, que no nosso caso lá hoje é a terceira perna assim, do sistema, né? Esse tripé que se montou, que está funcionando bastante bem. Assim. Um efeito na empresa que causa direto a questão de diversificação de renda, que é uma coisa que a FederArroz, com muita felicidade, está tratando. Assim, a gente sabe que em anos anteriores, 35% da oferta do arroz era comercializada em 2 meses, né? E com essa questão da renda da soja, se nota a diferença. O mercado normalmente tem tido um comportamento mais plano, sem oscilações tão severas, tão agudas. O aumento da produtividade do arroz, pelos temas que a gente já vinha tratando, assim, que no nosso perímetro lá, nós temos muito pequenos agricultores e que a gente vinha acompanhando assim, com dificuldade econômica e se nota o impacto que houve tanto nas empresas maiores, mas também nos pequenos, assim, essa questão de melhoria de produtividade e a questão econômica do pessoal que se nota bastante. E os desafios futuros, essa questão energética, né, a gente, uma coisa importante, a redução de custo de preparo do solo. Nós, avançando a questão de colheita de arroz no seco, nós estamos fazendo também soja em plantio direto em restevas de arroz. E tá aí, nem que falar o contrário, né? O arroz sobre a resteva de soja. Mas essa questão de impacto do eficiência energética, a gente sabe que vai ser um outro desafio do futuro. O melhor uso do capital mobilizado, porque a gente sabe que o arroz carrega um investimento pesado, assim, a gente tem uma infraestrutura grande, bastante máquina, e o fato de ter a entrada do soja nos impactou bastante, assim, no sentido de fazer um uso mais eficiente dessa estrutura, dessas máquinas, e, inclusive, possibilitar uma melhor remuneração dos colaboradores também, uma vez que se aumentam as produções. E a utilização mais eficiente da estrutura tem a ver com a questão dessas estradas, canais, essas reservas de água. Como o Henrique bem disse, assim, nós temos em Camaquã, por sorte, uma boa oferta d'água, ainda que esse ano também se sofreu um pouco, como todo o estado, estiagem, mas nós temos a nossa Laguna dos Patos e o Rio Camaquã. Então, poder dar uma utilização melhor a essas estações de bombeamento, a questão da barragem, é um desafio que se tem. Aí entra a questão da estabilidade produtiva desse novo integrante da várzea, porque a soja tem contribuído bastante, mas a gente tem uma situação de arroz estável, que se conta com o produto, e a soja com muita variação ao longo dos anos. E uma das coisas que todos nós sabemos, a questão de cultivares adaptados, foi um grande marco, assim, que por mais que se trabalhe muito em drenagem, mas
ainda tem alguns lugares que sofrem com problemas de macrodrenagem, assim, e a gente vê que os materiais estão bastante resistentes, assim, o que ajuda. E a questão da irrigação, que é o nosso novo flanco, assim, que se está perseguindo, porque essa soja, tendo uma produtividade estável, ela dá uma contribuição muito boa, mas como o ano passado, por exemplo, que foi um ano extremamente seco, e aí se nota as disparidades na região, assim, em alguns lugares que deu alguma chuva, o pessoal conseguiu saldar os seus custos de soja, e outros lugares que realmente não houve colheita suficiente para esse custo de produção. E eu tive a felicidade assim, de poder participar do projeto Sulco, através da UD, da nossa associação dos irrigantes, e provocado pelo professor Parfit, aqui da Embrapa. E o projeto Sulco iniciou ano passado, nós estamos no 2º ano, e como dizia o palestrante anterior, tem que ser feito pela iniciativa privada mesmo, né? E se juntaram as empresas parceiras interessadas em expandir a questão da irrigação, a Embrapa, a GCO, a Trimble, a Pipe BR, Centeno Consultoria e esse ano a KLR, também com a questão da camalhoneira. Então, o objetivo do projeto é a validação da tecnologia de irrigação e drenagem em áreas de arroz com as culturas de soja e milho. As premissas do projeto, então, estão baseadas na suavização, que é a correção do relevo, empregando o uso da tecnologia do GNSS RTK, a confecção dos sulcos camalhões, o ajuste da semeadora, da questão de tráfego controlado e ajuste das bitolas para poder encaixar nos camalhões, e uma adaptação das estruturas de condução de água, porque a gente se depara com uma situação acostumada ao arroz, que tem um volume total empregado maior, mas a resposta as vazões menores para o arroz. E no soja, com a necessidade de fazer uma irrigação superficial rápida, a gente tem um desafio, principalmente no nosso sistema coletivo, que é a questão das vazões, que tem que ser maiores. E a questão do momento da irrigação, que o pessoal da Embrapa aqui tem feito, a questão de os dados do solo e a questão de clima e ciclo da cultura. Então, aqui para exemplificar, aqui um levantamento de RTK. Essa é uma área plana, é uma área que tem 71 centímetros de desnível total. Embora nós tenhamos outras áreas com declividade maior e que está funcionando também, mas claro que essa tecnologia ela tem uma limitação com relação à topografia, assim, para áreas muito declivosas, realmente a gente não se adapta. Mas então é o início da coisa, aí o levantamento topográfico. Aqui a execução da suavização, o trator está equipado com o sistema de RTK e está executando aquele mapa de corte e aterro ali anterior, carregando o material. Aqui a execução antecipada dos sulcos camalhões é uma coisa que é importante, assim, sempre essa antecipação para ele já não acontecer de ser feito muito perto do plantio e, com isso, comprometer a umidade do solo e mesmo para ter uma firmeza na estrutura, assim, para suportar a plantadeira. Então, aqui o trabalho que o Amilcar Centeno se dedicou bastante, o pessoal da Massey Ferguson também, que é a questão do ajuste da bitola. Foi feito um plantio com linhas pareadas, então as duas linhas estão a 30 centímetros e tem um espaço de 60 entre linhas, que é o espaço que vai ser ocupado pelo sulco. Aqui está a plantadeira, desenvolvendo o trabalho dela. Se usou o piloto automático para a confecção dos camalhões e a plantadeira não. Ela está trabalhando sem o piloto porque está guiada pelos pneus do trator, que é uma preocupação do tráfego de que o pneu não passe onde o cultivo vai se desenvolver, que trabalhe dentro dos sulcos. Então, aqui está uma visão da área recém-implantada, né?
e o resultado que se deseja, que são essa distribuição de plantas e o sulco onde vai a água percorrer. Então, aqui está a entrada d'água no primeiro banho. O ano passado foi um ano extremamente seco, se utilizou cinco banhos. E esse ano, por incrível, a coisa inverteu. Agora, quando estava entrando no período reprodutivo, começou a chover bastante, mas é uma coisa interessante observar desse sistema, que para nós está sendo muito útil, por ser em áreas planas, que o sistema sulco-camalhão está se desempenhando muito bem na questão da drenagem. E a área de soja sobre sulco-camalhão está com uma coloração perfeita, e se teve muita chuva agora, então as outras áreas têm alguma coisa de manchas amarelecidas, assim, onde sofreu um pouco mais. Aqui uma vista da soja em flor, recebendo outra irrigação. E uma vista rápida da colheita, não teve nenhum tipo de inconveniente, nós tivemos uma colheita tranquila, assim, não houve problema. E a integração com a pecuária, essa foi a área do ano passado em que se plantou a azevém na caída da folha e se fez o pastoreio da área. O que eu tinha para falar da minha experiência era isso. Agradeço a atenção de todos e fico aberto para algum questionamento. Muito bom, Álvaro. Eu acho que aqui o Álvaro nos trouxe uma caracterização muitíssimo diferente do que a gente viu antes, né? Na qual era uma lavoura de coxilha, com reservamento obrigatório de vários reservatórios, na verdade, até pela característica da região, e uma irrigação de pivô quase obrigatória lá naquela região, em função dos mananciais disponíveis. O que o Álvaro nos propõe aqui, em função de uma topografia muito favorável, bastante favorável, a exemplo daqui da região sul, de pouca declividade, um problema, inclusive, com drenagem, né? E depois vocês sentiram um outro problema, que era a vazão necessária, que para vocês não era um problema e acabou surgindo depois. Para a gente ver, muitas vezes a gente inventa de fazer irrigação, ela te traz alguns problemas também, mas por óbvio retornos. Mas vamos lá ao Joel imediatamente, do Grupo Ceolim, um grupo que era essencialmente arrozeiro, né, e agora está mostrando o seu outro lado, já faz 2, 3 anos, eu acho que está cultivando soja, né? Vamos lá, Joel. Alô. Boa tarde a todos aí. Agradecendo já os companheiros aí de painel pela parceria aí. Agradecendo aí a Federarroz, em nome do Robertito, que me convidou, né, para o evento. Aceitei de imediato, né, o convite, e depois fiquei pensando quanto era complexo o tema, né, da questão da irrigação. Principalmente falando na questão da fronteira oeste, falando em diversificação. Mas, para a fronteira oeste, eu acho que o assunto vem bem a calhar, né, na questão da irrigação, na diversificação. Como o Henrique falou, o Grupo Ceolim, tradicionalmente, é um grupo que vem há muitos anos focado bastante no arroz, e com as mudanças todas aí que vem acontecendo, também está buscando uma diversificação maior dentro do seu negócio aí, tá? E basicamente o negócio, a gente fala em integração lavoura-pecuária, né? Lá na fronteira. Basicamente, eu falo em Uruguaiana e Barra do Quarei e Itaqui, que são onde está instalado o negócio do grupo. E a gente vem da integração arroz-pecuária, né? A gente, na verdade, a região, isso representa muito a região lá, realmente em integração arroz-pecuária. E a gente vem ainda buscando uma diversificação, buscando alternativas aí para tornar uma integração mais completa, né?
que possam agregar tanto no negócio arroz, que é fundamental para a região e para o grupo lá, e trazer outras alternativas junto com a pecuária para melhorar todo um sistema. Basicamente, hoje o grupo cultiva 11 mil hectares de arroz na fronteira entre Uruguaiana, Itaqui e Barra do Quaraí. Tá? Hoje nós estamos com uma pequena área iniciando 1.000 hectares de soja, vem aumentando gradualmente, alguma coisa de pivô com milho e soja também, e tem a parte de bovinos, da pecuária, que também nos últimos anos o pessoal vem aproveitando aí e profissionalizando mais e tendo uma outra opção de negócio, né? Basicamente, deixa eu voltar aqui. Basicamente aqui o que chama atenção é os famosos cortes de lavoura, né? A fronteira, naturalmente, no mínimo, aí tem de 2 a 3 cortes de arroz, a gente chama de arroz, né? Onde geralmente um corte está com arroz, os outros 2 cortes, uns 1,5, geralmente está com a pecuária ou está com alguma cultura alternativa. Tá? Mas geralmente, basicamente, a fronteira, assim como o grupo também, geralmente é a pecuária realmente que predomina, certo? Então, isso aí chama bastante atenção, né? Porque se nós pegarmos aí Uruguaiana e Barra do Quaraí, que plantam 100 mil hectares de arroz, talvez tenha 250 mil hectares aí, 150 mil hectares que talvez estaria ocupado com ocupação pela pecuária e pouca coisa com uma cultura alternativa. Por que isso aí? Limitantes e oportunidades que a gente enxerga. Otimização de recursos hídricos. O Henrique recém estava falando da questão da limitação da questão de água, mas a fronteira, assim, mostra bastante que um tempo atrás o pessoal, no explorar a lavoura de arroz, fez bastante barragens, né? Isso aí hoje é um bem inestimável, porque hoje, para te conseguir uma licença, é muito complicado. Tranca bastante na questão da reserva legal, que não deixa de ser uma coisa importante, mas politicamente eu acho que está trancando muito essa questão da evolução da irrigação, acho que é uma coisa que está trancando bastante. Tem gente querendo investir aí, não pode por causa das licenças. Características climáticas, que clima e solo não adianta. Cada região tem a sua condição e cada um tem que... As propriedades são diferentes, imaginem regiões, e a fronteira... Ela é diferente e tem que achar os seus meios para poder produzir de maneira diferente. Tem a questão cultural, né? Nós somos uns gringos que aprendemos a plantar arroz, e aí depois para mudar é complicado, a gente acaba se acostumando, né? E é bom, né? Quem gosta da atividade, quem gosta da função é de se apaixonar. A questão de investimentos, querendo ou não, para a gente mudar, querer fazer um negócio, a gente tem alguns investimentos para fazer sempre, né? E outra coisa... Opa, estou voltando aqui. Estou meio atrapalhadinho. E o desenvolvimento de mão de obra, né? No momento que tu vai fazer uma atividade diferente, tu tem que fazer uma mão de obra que se adequa àquela atividade ou readaptar àquela atividade. A lavoura de arroz, ela tem uma estrutura de ferro, máquinas muito grande, né? E aí é que a gente vê oportunidades. E falar em irrigação também, nós temos aí instalar nas lavouras no mínimo 1 CV por hectare, de média lá, pelo menos na fronteira, 1 CV né? Tubulação, né? Pontos de captação. Aqui está um detalhe importante da questão que 70% do recurso hídrico é proveniente de reservatórios, barragens feitas pelos produtores, pelos colonos que foram para lá plantar arroz. Então, essa é a nossa água oriunda. Nós temos a mão de obra já adaptada na irrigação, né? E, consequentemente, a gente sabe que tem um custo elevado para produzir arroz, né? Falando em irrigação para irrigar, mas é o seguro do negócio, que eu acho que é a questão que mais vale no sistema aí, né? Então, a gente vê na questão de irrigação, a gente vê uma oportunidade, tem várias tecnologias hoje
para fazer a gente otimizar a questão da água, né? Formas de controle, plataformas digital de satélite para controlar a irrigação, projetos de RTK, já tem uma tecnologia hoje para Itaipá, para fazer projetos, até a questão de suco para irrigação de outras culturas. Aí, então, hoje a gente está muito avançado nisso aí, como um todo, né? Várias empresas oferecendo essas tecnologias. Eu acho que a gente tem muito a avançar nisso aí, tem que muito amadurecer essas tecnologias ainda. A questão da automação, né? Mas justamente aqui, para a gente ajudar aqui, esse profissional aqui que, querendo ou não, ainda ele é muito importante na nossa lavoura. Então, não adianta toda a nossa tecnologia que nós temos hoje, todas as oportunidades que a gente tem de melhorar, eu acho que aqui que a gente vai trabalhar bastante ajudando esse cara aqui, talvez usando os melhores aí para até aumentar as áreas dele de irrigação e tal. Então, assim, o que a gente vê de oportunidade, falando principalmente nessa questão do arroz, que a gente vê que é uma oportunidade. Por que eu bato nisso aí? Porque, assim, querendo ou não, hoje a gente tem que buscar mecanismos para otimizar essa água da lavoura de arroz. Nós sabemos aí que a gente usa um volume bastante considerável de água para irrigar as lavouras de arroz. Então, a gente tem que usar alguns sistemas, tecnologias que possam nos trazer a diminuir esse uso da água para otimizar, por exemplo, para te usar em outras culturas e muitas vezes não precisando até diminuir a questão da área do arroz, né? Então, a questão dos politubos é uma coisa uma tecnologia importante aí, que eu vejo que tem futuro nesse modelo que nós trabalhamos hoje, né? Nós trabalhamos essa safra que passou agora com 2.000 hectares, fizemos 20% da área. Na verdade, a gente está forçando bastante os nossos aguadores, nossos técnicos, a usar justamente que a gente quer, num futuro próximo, chegar a diminuir esse uso da água no arroz, eficientizar mais ainda para a gente poder usar essa água com outras culturas, né, e poder irrigar. Então, eu acho que não preciso falar muito assim, dos benefícios, principalmente na velocidade de água, aí, consequentemente, toda aquela parte técnica, né? Quem sabe aumentar a área por aguador para otimizar mais aquela mão de obra que tem lá. Mas é principal aqui que eu vejo que a gente tem que buscar aqui essa otimização, que a gente pode chegar a 20% de redução do uso dessa água aí e poder usar em outras culturas. Aí eu acho que a questão da soja acaba que a gente, com o arroz, eu acho que não tem a melhor dobradinha, né? E junto com a pecuária aí, na diversificação, acho que a soja em grande escala aí é o que a gente procura. O Álvaro recém estava falando dos benefícios de quanto implanta no sistema, né? Eu acho que a gente não precisa bater muito em cima disso aí, né? Nós vemos aí, desde a safra 18/19, a gente fala como um projeto soja, porque realmente a gente não sabe, né? A gente começou por um sistema e a gente quer evoluir, a gente quer sentir realmente o que a gente pode conseguir com a soja lá na nossa região, dentro das nossas áreas de arroz. E bastante pressionado esse projeto que a gente iniciou, começou pela parte técnica, por mim, porque a gente vê a evolução das regiões que têm soja, né? E tu vê a importância, o que ela expande, o que ela traz de benefícios, né, para todo o sistema. Então, acabou que a gente também, de uma forma ou outra, a gente teria que começar esse projeto aí para ter mais uma opção de negócio, diversificação, na rotação do sistema, uma otimização da questão de todos os equipamentos que tu já tem na lavoura de arroz, né? Sem deixar de dar foco para o arroz e sem deixar de dar foco para um negócio novo, que era a questão da soja. Procurar nossas próprias experiências. Nós escolhemos um sistema de irrigação por sucos e politubos. O Álvaro recém deu o depoimento dele. Na verdade, a gente fala em sucos, né? A gente não fala em camalhão, porque a gente faz um risco. Então, deve ser a mesma coisa, deve ser bastante parecido. Tá? E a irrigação como seguro do negócio. Então, assim, nós tínhamos um projeto que iniciaria com 500 hectares, iniciaria com 1.000 hectares, 2.000 hectares no segundo ano, 3.000 no segundo ano. Nós estamos no 3.000 no terceiro ano. Nós estamos no terceiro ano agora e não passamos de 1.000 ainda. Fomos podados já no primeiro projeto para 500, porque realmente, na visão administrativa, seria uma coisa bastante importante aí que seria de investimentos e tal. Então,
a irrigação seria o seguro aí. Uma coisa interessante para a região aí, tá? O Grupo Ceolim, por exemplo, hoje tem 9% da área arroz-soja, dobradinha arroz-soja na rotação. Tá? Se nós pegar a Barra do Quaraí Uruguaiana onde é plantada a soja, são 5%. Né? É bastante pouco. Uruguaiana e Barra do Quaraí plantam 100 mil hectares de arroz. Tá? Pegar a Uruguaiana e Barra do Quaraí, está aqui, onde o grupo está instalado, dá 8%. Aí, se tu pegar toda a fronteira oeste, dá 11% na rotação com arroz, não na área de coxilha. E aqui que espanta, que mais chama a atenção, e é o que a gente vê, por exemplo, tu pegar a campanha Zona Sul, que tem áreas parecidas de arroz e de soja, a campanha Zona Sul com 60% da área de rotação com arroz e soja. Então, isso aí para nós impacta, então a gente está ficando para trás, a gente quer fazer alguma coisa para evoluir. Seco encharcado. Esse, porque que a gente escolheu o sistema de tem que ser irrigação e tem que ser por suco, tem que drenar também. Né? Não adianta, ou é seco ou é encharcado. As chuvas também, né? As chuvas não adianta, a gente tem, talvez em volume a gente tem chuva consideráveis no ano para suprir necessidade de irrigação de água de qualquer cultura, porém é mal distribuído, então não adianta. Né? A gente pega na implantação da soja aí, que a gente teve, em 2 lavouras que a gente tem, os módulos lá, todas teve problema de chuva lá em outubro para estabelecer. Foi bastante complicado, aí se a gente, seria bastante complicado se a gente não tivesse irrigação. Então, o sistema, assim, a gente considera hoje que a gente gasta 600 metros cúbicos por banho, no máximo aí que a gente tem gasto aí 5 banhos 5 banhos na área, então isso aí daria no máximo 3 mil metros cúbicos de água na área. Tá? Custo médio de R$400 por hectare, colocando politubos, todos os gastos de energia. Um aguador para cada 200 hectares, então segue a figura do aguador. 1,5 litro por segundo hectare, em geral, 3 litros por segundo. Então a gente concentra bastante a irrigação por seção para irrigar bastante rápido, né? Para não ter problema da soja ficar com muito tempo com água. Então, um dia essa água tem que irrigar. Então, assim, uma readaptação da pá de corte pela enxada e o furador, né? É um novo aguador aí que a gente está tentando fazer lá em Uruguaiana. Importante a irrigação no estabelecimento, a gente vem falando da questão da importância da irrigação, e para nós aí que as chuvas são mal distribuídas, ou a gente tem chuva pesada lá na fronteira ou não tem nada. E aí, muitas vezes, a gente planta na umidade e, às vezes, precisa de um apoio para emergir, então, tu dá um banho, então, tu irriga. Algumas vezes, a gente não preconiza, mas quando precisar plantar no seco, para adiantar alguma coisa, a gente planta ou espera a chuva ou irriga para emergir. Tá? E isso aí nos permite, aí, que aqui a gente tem uma quinzena de plantio, aqui a gente plantou 20% da área em dezembro, né? 20% da área de dezembro. O resto tudo foi da segunda quinzena de outubro até o final de novembro. E a quinzena de dezembro só teve 20% porque a gente replantou alguma área, né? Então, a chuva é bastante importante isso aí. Aqui está os resultados, aqui, ó. Está pequeno, até peço desculpas. Na primeira safra do projeto, com 500 hectares, nós colhemos 50 sacos por hectare. Foi um baita resultado, porque foi o ano que choveu em janeiro 800 milímetros. Então, o suco mais drenou, serviu mais para drenar do que irrigar. A segunda safra do projeto, aí com 700 hectares, nós já produzimos 62 sacos. Então, veja que a gente tem o que chama a atenção, que a gente tem uma estabilidade de produtiva. A gente vem melhorando nossas técnicas e com a irrigação vem garantindo aí o que a gente está fazendo. E essa safra 2020-21 aí que a gente semeou 1.000 hectares, mas era para estar com 3 mil, né? Então, pelo dinamismo que tem que ter a questão da irrigação e a complexidade, nós estamos avançando bem mais devagar. A questão do suco, a irrigação também permite que a gente use vários materiais, né? Acaba que a gente pode expandir um pouquinho mais a questão de materiais. Já estou terminando aqui. Hoje também vários modelos de negócios, aqui só para exemplificar para vocês, nós deixamos de cultivar arroz em 120 hectares, com a água de 120 hectares nós estamos produzindo 350 hectares de soja.
Aqui vem outra coisa importante, a questão da diferença da irrigação. Tá? A safra passada, onde foi irrigado, para onde foi irrigado, nós tivemos mais de 30 sacos de diferença. A suavização também é uma coisa que até o Álvaro comentou, é uma tecnologia que a gente, pontualmente, a gente está começando a fazer. Se fez alguma coisa, mas é que a gente depende muito de ter uma organização grande para fazer isso aí. Tá? Possibilitou a irrigação também de todo o sistema de milho, tá? E a pastagem no sistema também melhora muito. É uma oportunidade. Outras culturas de inverno, as EVEM também, é uma coisa que exige irrigação. A gente não está irrigando ainda, mas se vê que tem muita oportunidade de irrigar para duplicar a produtividade. O pivô também, não só o sistema suco, irrigação, mas o pivô é uma grande oportunidade. Esse ano nós chegamos a produzir 55 toneladas por hectare de silagem para confinamento, né, para assegurar os vazios forrageiros aí para a gente suprir com silagem, tá bom? Finalizando aí, eu acho que, né, um momento, digamos assim, um pouco melhor do que a gente vinha passando, né? A gente vinha tentando mudar as coisas com a corda no pescoço e agora deu uma melhoradinha, a gente deu uma desafogada aí, com a perspectiva, pelo menos 1 ano, 2 anos, eu acho que a gente tem que aproveitar um pouco da vaca gorda, que não está tão gorda assim, para melhorar o sistema. E agradecer a oportunidade. O ano passado tivemos aí recebendo o grupo aí a homenagem da Federa Arroz, aí agradecemos aí. Obrigado a todos aí. Muito obrigado, senhores. Bom, então, aqui já percebemos mais uma distinção, apesar de alguma semelhança acerca dos sistemas de irrigação, mas o que a gente pode perceber, mais uma vez, o que levou Camaquã a introduzir a soja, ou a diversificação, foi até, talvez, a limitação por invasores, etc., não foi o mesmo motivo que levou o Grupo Ceolim a pegar e fazer esse investimento, mas sim diversificar a sua matriz de negócios, fortalecendo a pecuária e introduzindo a soja como um novo negócio, muito pé no chão, talvez, não cumprindo o seu maior objetivo, que era os 3.000 hectares, mas sabendo recuar, buscando os 1.000 hectares à medida que apareceu a dificuldade, que acredito tenha sido não só operacional, mas também uma questão de clima, né? Tem sido, né? Todo ano é uma briga, né? E fazer uma reflexão, mais uma vez, com que o Joel terminou. Vamos aproveitar as vacas gordas para planejar o futuro. Eu acho que está aí, tem sistema por aspersão, nós temos belas empresas aí, tem, no caso, uma parceira aqui, que é a Zimatic, a Lindsay, mas tem também Vale, tem outras empresas aí que, obviamente, para cada um é um sistema. Outro ponto, vocês trabalham com RTK há muito tempo, uma vez eu fui visitá-los, mas vocês não têm o RTK como principal mecanismo para a confecção dos sucos, eu entendi bem? Hoje as nossas áreas são todas levantadas com RTK, então a gente tem os mapas para fazer suco, para fazer taipa, todos, e vai renovando, né, conforme os anos tá muda. Bem. Tá bem, eu tinha entendido que vocês não faziam isso, o caso muito diferente lá do Álvaro. Então, senhores, mas o principal, acho que encerramos muito bem, à medida de que todos eles trouxeram, em especial, o que ficou muito grifado aqui do Grupo Ceolim, é a irrigação como seguro agrícola, né? Ou investir em irrigação para a segurança, porque certamente, senhores, a irrigação ela traz mais trabalho. Eu duvido que os senhores trabalhem menos que trabalhavam há 10 anos atrás em irrigação. Todos nós trabalhamos muito mais com irrigação, mas, por óbvio, a gente
sabe o que vai acontecer ali adiante, a gente tem uma escapatória para pelo menos empatar, para pelo menos chegar na carreira e não ficar pela metade dela. E uma coisa que eu acho que todos vocês nos trouxeram aqui é a lentidão do Estado. Talvez, quem sabe, a gente fosse o faroeste caboclo aqui, não tivéssemos tantos problemas como temos em relação ao Estado, não só em legislação. Eu acho que tem muito de ideologia que supera e muito o profissionalismo. Vamos torcer para dias melhores, para que a gente realmente possa fazer uma agricultura equilibrada e, principalmente, que essa sustentabilidade também seja para o bolso do produtor. Um abraço a todos, foi um ótimo serviço até então, eu encerro pelo adiantado da hora. Nós agradecemos ao nosso moderador, Henrique Dornelles, e aos nossos painelistas, Álvaro Huber Ribeiro, Joel Michelotti e Paulo Pires, por suas participações no painel. Muito obrigado.